Eu sou Ana Paula Carvalho, sou casabranquense, né? Então, vim da terrinha, saí de lá para fazer faculdade em Campinas e fiquei. Da faculdade, entrei na especialização de odontopediatria, segui para o mestrado e para o doutorado. Então, minha formação é toda dentro da odontopediatria. Atualmente, eu dou aula na faculdade em Araras e também na pós-graduação da São Leopoldo Mandique pelo Brasil, não só em Campinas, também viajo um pouquinho para as outras unidades da faculdade, né? E a odontopediatria entrou na minha vida desde a graduação, onde eu decidi que eu queria ir para essa área da formação de pessoas mesmo. Então, para a área acadêmica, onde fiz minhas pesquisas e atualmente eu atuo nisso. É, e por que você se decidiu a essa área da pesquisa especificamente? Não só da pesquisa, mas também do ensino. Eu acho que a gente pode transmitir tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente aprende dia a dia para outras pessoas e conseguir levar isso ao mundo, né? Eu falo que quando a gente planta uma sementinha em um aluno, a gente está transmitindo isso para muitos outros pacientes. Então, além dos pacientes que eu atendo em consultório, que também atuo em consultório particular, eu acho que eu consigo atingir outros pacientes através dos meus alunos. Entende? E já entrando mais diretamente no assunto em si, quais seriam os cuidados que os pais deveriam ter com a saúde da dentição dos filhos, desde o começo? Desde o começo, né? Então, os dentes, os primeiros dentes erupcionam aí em boca por volta dos 6 meses de idade, é uma idade média. A gente sabe que hoje isso tem avançado um pouquinho mais, então tem crianças próximo de 1 ano que estão começando com os primeiros dentinhos, e a partir desse momento a gente deve começar a escovação já com uma escova de dente, com cerdas macias, e também o uso de creme dental, e o ideal aí com flúor na quantidade de 1.100 ppm, em pouca quantidade, então um grãozinho de arroz, para poder prevenir o aparecimento de doenças. Também principalmente também essa cárie. Que, desculpa, só voltando um pouquinho atrás, você falando de PPN, isso? Isso, O que é o PPN? que é o que mede a quantidade de flúor que tem o creme dental. Então, é partes por milhão, né? E aí essa é a nome que a gente chama, tem sempre atrás lá do creme dental qual é essa quantidade. Entendi. Além do fato da mastigação em si, por que o dente de leite é considerado importante para a criança? Dente de leite é de extrema importância no crescimento e desenvolvimento dos nossos pacientes. Então, além de trabalhar, né, de participar da mastigação, na verdade, ele ajuda no desenvolvimento de todas as outras funções bucais. Então, não só da mastigação, como a fonação, a deglutição. Então, o paciente está crescendo e se desenvolvendo, ele é guia de erupção para os sucessores permanentes e estimula o crescimento ósseo. Então, é de extrema importância a gente cuidar com os dentes descidos, né? Na criança até o desenvolvimento total. E esses, como todos nós sabemos, né, esses dentes possuem uma grande quantidade de células-tronco. Né? Qual a importância dessas células na dentição? Então, as células-tronco dentro do dente de leite, ela está ali desde o início do processo de formação desse dente, que acontece ainda na fase intrauterina. Então, se o bebê está em formação na barriga da mãe, onde o dente já começa a sua formação, e depois ele vai atingir a maturação depois que esses dentes apareceram na boca, que entram em oclusão. E o dente tem um processo curto, o dente descido. Então, ele vai cair, e nesse processo de risólise, onde tem a reabsorção da raiz, a gente ainda tem células-troncos viáveis ali, né? A célula indiferenciada mesenquimal. É importante para a gente poder ter qualquer tipo de tratamento com esse tipo de célula. Que são essas células que são coletadas? São essas células que são coletadas quando a gente faz coleta de células-troncos nos dentes descidos. Agora, eu sou um pai que tenho 2 filhos. E você já extrai dente de criança? Eu tenho a impressão, eu não vejo isso muito na facilidade e na realidade. Mas deve ter suas indicações básicas, assim. Sem a intenção de tirar de guardar a polpa de dente para extrair a mesenquimal. Eu, como pai, eu tenho as seguintes dúvidas. Quais são as indicações, né, de extrair um dente de uma criança, que não seja para polpa de dente, uma indicação normal de vocês?
A dificuldade disso, né? Porque uma criança não morde sua mão, né? Porque a última vez que Da criança. eu lembro uma vez que eu fui escovar com um dentista, falou, não, a escova com, né? A gengiva, mesmo com a gengiva, ele fez aqueles pequenininhos de aço, era uma quimicada toda vez, né? E outros, assim, extrair um dente de uma criança, que me preocupa, pelo menos, é a segunda dentição, a dentição permanente. Qual que é o critério de você extrair? Se é verdade mesmo que se extrair sem nenhum controle pode afetar o crescimento normal do segundo dente. Existe algum sinalizador, uma coisa que chama, ó, é por aqui, né? Não é um sinalizador e algo assim tão direto, mas o dente deciduo é um guia assim para erupção do sucessor permanente, mas quando tem a indicação de exodontia, ele precisa ser feito, né, que é tirar o dente. Então, não com um intuito de coleta de células-tronco, mas quando que a gente remove um dente deciduo de um paciente? Quando ele tem alguma doença naquele dente, prejudicando, então, normalmente ou por doença cárie ou por trauma, ou por retenções prolongadas e indicações ortodônticas. Então, a gente tem de ver qual é o motivo para essa exodontia e o procedimento em si depende muito do paciente, como vai ser feito, mas hoje a odontologia trabalha, né, visando o bem-estar e o conforto do paciente no consultório odontológico. Então, tem diversas formas de fazer isso, principalmente uma parte de manejo de comportamento, onde a gente explica para o paciente tudo o que vai ser feito de forma lúdica, né, os consultórios prontos para acolher essa família, o paciente, e poder fazer o procedimento da maneira mais tranquila possível. Hoje a gente também tem a oportunidade do uso, por exemplo, de um óxido nitroso para deixar a criança um pouco mais tranquila. Então, é a sedação consciente feita de forma muito segura nos consultórios odontológicos com um paciente um pouquinho maior. Mas quando existe a necessidade, esse tratamento precisa ser feito, mas tirar o dente por causa de alguma doença, ele precisa ser feito independente do comportamento do paciente. Mas sempre que possível, a gente planeja e faz de forma muito lúdica e tranquila para o paciente. Sempre com uso de anestesia para que o paciente não sinta nenhum desconforto durante o procedimento. Então, assim, agora mudando um pouquinho na minha visão, vamos supor que eu pai, meu filho, eu quero matar na polva, né? O dente, ou seja, às vezes, o médico lá da criança, a gente falou que existe um momento ideal, né, para coletar. Que momento é esse, né? Porque se o dente fica muito mole e sai da mão do pai, provavelmente a bomba de dente foi. Então tem que antecipar, né? Meu filho está antecipando, então precisa tirar um raio-x para ver se o segundo dente, como você falou, parece que tem uma direção, né, a seguir, ou não precisa, ou só clinicamente olhando a boca da criança, não, isso aqui está um pouco mole, já está ok. É uma dúvida realmente prática, né, porque acho que ajuda muito, né, até resolver as dúvidas dos pais. Sim, o ideal é que a gente faça uma radiografia assim para ver a quantidade exata de raiz que ainda tem desse dente, porque para a gente ter a quantidade ideal de células, né, viáveis ali dentro de um dente que é pequenininho, ele precisa ter um pouco de raiz. Então a gente fala que no máximo pode ter reabsorvido ali metade a 2/3 da raiz, então ela tem que ter um pedacinho. Dá tanto para coletar de molares quanto dos dentes anteriores, né, de incisivos e caninos, mas os molares têm uma polpa um pouquinho maior, acho que é mais fácil de conseguir a quantidade de célula viável possível e ter esse 1/3 de raiz. Então, precisa antecipar um pouco, a gente deveria avaliar ali na consulta do dia a dia do paciente dentro do consultório odontológico, a reabsorção desse dente e planejar essas cometas para poder fazer a exodontia no momento ideal. Isso não vai prejudicar o dente permanente, esse trajeto, por quê? Porque você vai tirar esse dente próximo ao momento de esfoliação dele. Lembrando que precisa ser um dente saudável, então não adianta a gente querer, né, remover um dente que está cariado, que tem algum tipo de doença nele para poder coletar células troncos, porque muitas vezes vai ter uma quantidade de célula ou muito baixa ou células não viáveis. Então, é um dente saudável com interesse de raiz, pelo menos.